Olá, pessoal. Vamos a um exercício sobre o Teorema de Pitágoras. Essa questão caiu no Enem 2021. O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro é... Muito bem. Então, ele fala aqui que é para a gente achar o comprimento da barra, que seria aqui ele fala, o perímetro do triângulo equilátero, esse aqui da figura 2. Perímetro é a soma dos lados, ok? Bem, foi dado apenas a altura do triângulo equilátero. Então, aqui nós vamos destacar esse triângulo, tá? E a gente tem aqui, então, a altura aqui, no caso, aqui é um cateto, né? Porque é um triângulo retângulo. E a gente tem que descobrir o lado, né? Porque quando a gente achar o lado do triângulo, a gente vai fazer L vezes 3 para achar o perímetro, né? O perímetro é 3 vezes o L. Triângulo equilátero, os 3 lados iguais. Então, aqui, nós vamos colocar o L. Veja, triângulo equilátero. Se aqui é L, a altura aqui dá bem no ponto médio desse lado, né? Se todos os lados são iguais, quanto vai medir esse segmento? Vai ver bem a metade do lado, L sobre 2. Agora, nós temos que achar o L, sabendo que aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Temos um dos lados. Aqui é cateto, aqui é hipotenusa. Vamos recordar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele é utilizado para os triângulos retângulos, aqueles que possuem um ângulo reto, né? Lembrando que ângulo reto é 90 graus, o oposto é a hipotenusa, né? O lado oposto ao ângulo reto, e os outros dois são catetos. O que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Muito bem, deixa aqui. Nós vamos, então, aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Qual que é a hipotenusa? O lado maior está em frente ao ângulo reto, então vai ficar L ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar L sobre 2, que é um dos catetos, ao quadrado, e o outro cateto, 8 ao quadrado, certo? Vamos desenvolver agora, a única incógnita é o L. Deixa aqui para, né, memorizar o teorema de Pitágoras. A única incógnita é o L. Então, a gente vai achar o valor de L aqui. L ao quadrado. Aqui, vamos deixar tudo que é L no primeiro membro, que não tem L no segundo membro. Aqui é positivo, a inversa é menos. Vamos já elevar L ao quadrado, L elevado a 2, e o 2 ao quadrado dá 4, igual a 8 ao quadrado, 64, ok? Vamos lá. Agora, temos aqui um termo comum nas duas termos aqui, o fator comum é L ao quadrado. Então, eu ponho L ao quadrado em evidência. O resultado aqui é a divisão desse por esse. L ao quadrado dividido por L ao quadrado é 1. E L ao quadrado sobre 4 dividido por L ao quadrado dá 1 sobre 4, tá? Se você tiver dúvida em colocar em evidência, você faz a inversa aqui, ó, a distributiva, para ver se volta na linha de cima. L vezes 1 L ao quadrado, né? Então, está correto. Muito bem, agora vamos fazer aqui. L ao quadrado, quanto que é 1 menos 1 quarto? A gente pode achar o MMC, que é 4, né? Então, 4
é dividido, vamos fazer aqui do lado? 1 menos 1/4, faz o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1/4, vezes 1/4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Então, aqui deu 3/4. Muito bem. Agora, a gente quer deixar o L sozinho, né, para resolver essa equação. Então, nós vamos tá multiplicando, a inversa é divisão. Divisão por 3/4, né? E como que a gente faz para dividir? Vou fazer aqui do lado. Como que a gente faz para dividir por uma fração? Conserva a primeira, né? Vezes o inverso do segundo. Então, a divisão por fração é vezes o inverso do segundo. 3/4 fica 4/3. Vamos deixar desse jeito, não vamos multiplicar, por quê? Agora, nós vamos, né, aplicar a inversa do quadrado. A inversa do quadrado é mais ou menos raiz quadrada do que está na frente, certo? Então, aqui, nós vamos usar só o positivo nesse problema, por quê? Problema geométrico. Problema geométrico, vamos usar só o positivo, tá? Por quê? Nós não podemos ter uma medida negativa, por isso. Vamos usar o positivo. Raiz de 64 é 8. Raiz de 4 é 2. E embaixo, raiz de 3, raiz de 3. Ok. Então, deu 16 raiz de 3. Muito bem. Vamos racionalizar. Por quê? Sempre a gente usa racionalizar, que é eliminar a raiz quadrada do denominador. Aqui você poderia falar, já vou substituir raiz de 3 por 1,7, que ele falou para substituir o raiz de 3 por 1,7. Aqui, né? Valor aproximado. Mas dividir assim por um número com vírgula, nós vamos ter que fazer aproximação. Então, vamos racionalizar, que é melhor. Como é que eu vou racionalizar? Então, aqui tá 8 vezes 8, 16, raiz de 3. Para tirar o raiz do denominador, eu vou multiplicar a raiz quadrada pelo próprio. Só que eu tenho que fazer em cima também para não alterar, porque sobre esse é 1, então, né, não vai alterar. É assim que se racionaliza quando é uma raiz quadrada no denominador. Por quê? Aqui vai dar raiz de 3 ao quadrado, né, que dá 3. E aqui em cima, 16 vezes raiz de 3. Bom, gente, já chegamos ao lado, né? Não vou substituir ainda, daqui a pouco nós vamos substituir por 1,7, né? Vou dividir aqui, calma, não interessa, não é bom dividir nesse momento, não é interessante, porque nós não temos que achar o perímetro, vamos voltar aqui agora. Perímetro é igual 3 vezes o L. Muito bem, então 3 vezes, quanto que deu L? 16, raiz de 3 sobre 3. E aí nós vamos fazer o cancelamento, olha que legal. Então, deu 16 vezes raiz de 3. Agora que eu vou substituir, 16 vezes 1,7. Fazendo essa conta, vamos fazer aqui. 6 vezes 7, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7. 7 e 4, 11. E aqui 16. 2, 7, 2. Certo? Então, P é igual perímetro, que é 3 vezes o lado, 2,72 centímetros. E agora nós vamos nas alternativas, qual mais se aproxima, porque ele fala aqui, ó, aproximadamente, tá? Desculpe, é 27, porque uma casa só. Uma casa decimal colocou a vírgula aqui, tá? Então, é 27,2. 27,2, qual é a alternativa que mais se aproxima? Você vem aqui, tem a 27,18, que é mais se aproxima. Então, alternativa D de dado, tá? Bom, esse exercício é relativamente simples, né? Usamos o teorema de Pitágoras. E eu lembro para você se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Que ajuda para eu poder divulgar para mais pessoas o conteúdo. E no Instagram também eu dou vários conteúdos que vão ajudar nos vestibulares. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.